Deus está usando e te dando autoridade sobre o diabo. Você tem o poder e a autoridade. Então não diga que você não consegue, não diga que você não é capaz, não diga que você não vai conseguir, porque o Deus de Israel já prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nenhuma das promessas que foram feitas à nação de Israel, nenhuma falhou, todas se cumpriram. Aquele que fez é aquele que faz, é aquele que começou e aquele que termina. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus, neste primeiro jejum do propósito da mudança. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade, mais um portal que se abre para grandes respostas e definições no Ministério Mudança de Vida e no povo que faz parte da igreja do Senhor. Aqueles que fazem parte, aqueles que estão plantados e desta terra, meu Deus, com as suas raízes sendo aprofundadas, como dizem Colossenses, buscam nutrição. Meu Deus, eu acredito nisso. Eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado por este portal que o Senhor abre. Eu peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Eu abro, meu Pai, neste momento, nosso primeiro jejum do propósito da mudança. E peço, Senhor, que no dia de hoje, muitas situações que não foram entendidas, muitas situações que não foram resolvidas, que não foram acertadas, talvez um orgulho, uma teimosia que até hoje não havia sido encerrado, talvez uma cegueira. Eu oro, meu Deus, para que escamas caiam. Eu oro, meu Deus, para que mordaças sejam tiradas. Eu oro, meu Deus, para que tampões sejam arrancados. Eu oro, meu Deus, para que correntes sejam quebradas. Eu oro, meu Deus, para que uma vida paralítica, a partir de hoje, venha a ser finalizada. E como um paralítico de Listra, meu Deus, nós possamos ver de um dia para o outro, pessoas correndo, andando, e todos irão falar. Parece que essa pessoa ela andou por uma vida toda. O Senhor não deu somente a consciência, a cura, a restauração de nervos, a restauração de músculos, a restauração de ossos, mas o Senhor deu conhecimento do andar, do caminhar. E eu oro, meu Deus, para que muitas paralisias possam ser encerradas no dia de hoje. Eu oro, meu Pai, para que o nosso povo possa se levantar como grandes estruturas, grandes homens, grandes mulheres, convictos, sedentos, humildes, meu Pai, que creem no que está sendo liberado e tomam posse da unção, meu Deus, que foi derramada sobre nós. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor tem separado o melhor para o fim. Eu creio que vai terminar bem. Eu creio, meu Deus, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E que o nosso povo, com a mesma força, completem a obra. A força e a disposição em realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la para a glória de Deus. Que você receba este Espírito, este poder, nesse quinto dia do clamor. E como nós falamos de 5, falamos de graça. Receba uma graça multiplicada. Receba na tua vida uma graça multiplicada. No dia de hoje, veja o Senhor multiplicando a graça sobre você. E aonde parecer que não tinha, você vai ter para dar. Aonde parecer que você não podia, você com Deus, você pode. Com Deus você consegue. Com Deus você se levanta hoje.
para mudar a sua história, para mudar a sua casa, para mudar a sua família, para mudar o seu trabalho, para mudar o seu dezembro, para mudar tudo aquilo que até hoje não foi mudado, aonde tem nas suas mãos este poder, receba poder para mudar todas as circunstâncias, tudo aquilo que estava doente, até morto na tua vida. Eu creio, meu Deus, que o Senhor já curou e o Senhor já ressuscitou para a glória de Deus. Conduza todo este trabalho, meu Deus, e que não seja eu meu Deus, em nenhuma palavra, em nenhuma revelação, mas que seja o Senhor a todo momento. Que nada venha de mim, meu Deus, mas tudo venha de Ti, Senhor. Senhor, e que o Senhor possa nos dar um dia poderoso, abençoado, e que ao final da noite, quando a bispa vier às 19h30, nós possamos ter um fechamento de glória. Um fechamento de glória, meu Deus, de muitas mudanças na nossa vida. Eu creio, meu Deus, que esta sexta-feira, esse último dia, meu Deus, dessa semana, meu Deus, nós já veremos muitas definições na nossa vida e muitas situações que até hoje roubavam a nossa fé, roubavam a nossa vida, roubavam o nosso casamento, a nossa saúde, o nosso financeiro. Eu creio, meu Pai, que estão sendo resolvidas no dia de hoje. Nós viveremos, nós experimentaremos, nós comprovaremos, nós testemunharemos a glória de Deus na vida do povo do Ministério Mudança de Vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, claro que você é, repita comigo, eu tudo posso, naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Continue. Eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisso. É em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, por gentileza. Na segunda-feira, a bispa, ela trouxe para nós uma palavra que particularmente eu vejo que é um dos maiores problemas na vida das pessoas. É finalizar aquilo que começa. Talvez se tornou tão normal não finalizar que as pessoas, elas olham até com um olhar estranho, esquisito para aquelas pessoas que finalizam. Eu lembro que quando eu fiz faculdade de Direito, tinha uma turma muito grande quando começou, mas quando finalizou a turma, dava para contar no dedo. Eram muito poucas pessoas. Durante a nossa vida, durante o percurso, durante os dias, o diabo ele quer fazer que você acredite que você não vai conseguir, que você não é capaz, que isso não é para você. E muitas vezes quando ele consegue fazer você acreditar nisso, muitas pessoas são tomadas por um espírito de medo e começam a criar planos de derrota dentro da sua cabeça. Você não pode e você não deve ficar conjecturando ordens, direções de Deus. Você não vê em nenhum momento Deus perguntando a opinião do homem, desde o início dos tempos, em Gênesis 3, Gênesis 2, 3, você já vê, ele criou o homem já no sexto dia e ele não perguntou, ele deu autoridade para que o homem pudesse nomear, mas ele não perguntou. Isso é algo simples, Deus ele manda e nós obedecemos. E se nós obedecemos de maneira rápida, nós entendemos o que é fé. Porque a fé e sentimentos não andam juntos. Você vê isso no próprio caso de Abraão. Ele recebeu a ordem para Isaac, no dia seguinte, na manhã seguinte, ele já se levantou e foi. Não houve tempo de despedida, não houve tempo de ficar um pouquinho mais com o filho, não, ele confiou em Deus a todo momento.
E se nós confiarmos em Deus em todo momento, você sabe, se Ele te deu as direções, se Ele te deu as orientações, se Ele te deu a condução, Ele é fiel para realizar e completar a obra. Você vê isso na vida de Neemias. Neemias 6,3, estou executando um grande projeto e não posso descer. Neemias, ele não havia acabado o projeto. Ainda nesse momento, neste período, você vê que ainda as portas estavam sendo encaixadas, ainda não havia finalizado completamente. E ele precisava finalizar. Tem coisas que não havia sido finalizado, ele não poderia mudar o foco dele, muito pelo contrário, só acaba quando acaba. Isso você vê, nós vemos na batalha de Davi e Golias. Você vê que naquele momento, Davi, ele matou. Eu vou até ler essa parte para você, eu não havia pedido para separar, mas é muito importante esse ponto, que para quem entende, para quem tem esse discernimento, sabe a importância de finalizar as coisas, a importância de ir até o final. Aqui quando você lê aqui, no 49, 1 Samuel 17, 49. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi, preste muita atenção nesse versículo, no 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e matou. Se o versículo tivesse acabado aqui, está tudo certo. É o que nós conhecemos. Mas o Senhor, ele faz questão de colocar o versículo 51 para mostrar para nós que nós devemos ir até o final, porque só acaba quando nós cortamos totalmente a cabeça do inimigo. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, desembaiando a espada do filisteu, e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Mas nos 50 já tinha falado. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Já havia falado que ele havia matado. Então, como no 51 fala, e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Porque você só termina quando você cortar a cabeça. Não adianta. E muitas pessoas começam a diminuir os passos. E começam a ir mais devagar, sabendo que você ainda não conquistou totalmente a terra. Você não matou totalmente o inimigo. Ainda há poder, ainda ele está respirando. Mas quando você desconecta a cabeça do corpo, tudo acaba. Em 2 Coríntios 8:11, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Presta muita atenção, pessoal. Presta muita atenção que essa palavra é muito forte. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la, muitos são, eu acredito que a grande maioria, eu vou falar 95% das pessoas, elas, quando ouve uma palavra, quando recebe um mover e vê Deus direcionando, tem aquela forte disposição em começar algo. Eu vou começar isso aqui, eu vou começar a academia, eu vou começar essa faculdade, eu vou começar este propósito, eu vou começar nesse emprego. Tem muitos que têm uma forte disposição. Sempre são as pessoas da iniciativa. Eu vou começar, eu estou motivado, as coisas vão acontecer, e eu sei que Deus está comigo. Seja igualada pelo zelo, porque nós precisamos do zelo, o cuidado de ir até o final, e as pessoas, elas perdem o zelo.
E as pessoas começam a falar, mas eu não vou conseguir terminar essa obra. Eu não vou conseguir passar a primeira semana. O diabo ele vai colocando tantas mentiras na sua cabeça. E você vai acreditando. E o teu coração vai sendo tomado. E aquilo que o diabo queria, ele consegue. Você não pode ser um instrumento nas mãos do diabo. O diabo ele vai jogar setas, ele vai colocar pessoas dentro da sua casa para fazer você parar. O diabo ele não vai colocar pessoas fora, ele começa sempre dentro da tua casa. O próprio Davi viu isso por várias vezes. No dia mais importante até então da vida daquela família, quando Samuel entrou naquela casa, a autoridade de Israel, o filho não foi nem contado. Ele não foi nem lembrado. Eles já estavam sentando na mesa para comer ali. Davi já não fazia parte, já estava desconectado. Mas quando você agrada a Deus, independente de onde você está, Deus vai chamar pelo teu nome, Deus vai te favorecer. Ele não se esquece de você. Ele não se esquece de você. Eu coloquei, inclusive, no início do meu livro isso. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus estará lá para consolá-lo. E é difícil, porque o que mais nós vemos são pais, pai esquecendo dos filhos, fugindo, não assumindo as responsabilidades. Mas uma mãe não é normal, não é comum, não é natural uma mãe abandonar a sua cria. Isso não é normal, isso não é comum. E aqui, nós vemos que Davi ele foi lembrado, Davi ele foi colocado como, mesmo o seu pai não lembrando dele, mesmo o líder que deveria liderar para cima, ele liderava para baixo, né? Que não era nenhum líder, né? Ele era mais uma pedra de tropeço em toda a Israel, né? Porque no momento que Davi se levantou para fazer aquilo que ele deveria fazer, ele foi o primeiro a falar que ele não daria conta. Ele foi o primeiro a tentar diminuir Davi. Você é só um rapaz, aquele ali é um guerreiro desde a mocidade. Quem é você, Davi? E Davi ele vai lembrando e vai se motivando. E Davi vai se levantando, porque ninguém pode mudar um coração de uma pessoa forte e corajosa, uma pessoa que está tomada de Deus. Como ele mesmo diz, você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que ele não estava sozinho em nenhum momento. E você, todos os momentos, você precisa entender isso. Ainda que o teu pai não se lembre de você, ainda que a tua mãe se esqueça de você, ainda que o teu líder diz que você não consegue, ainda o teu líder, mesmo que tenta colocar a maneira dele batalhar, a sua armadura dentro de você, não adianta. Não adianta. Se Deus, ele aponta, ele paga a conta. Ele conclui a obra. Então você não precisa ser validado. Você não precisa ser motivado. Porque o que você tem já é seu. Nós já temos a autoridade. Você já tem graça para concluir essa obra, pelo amor de Deus, entenda isso hoje. Você já tem graça, você já tem favor. A luta do diabo é para tomar o seu coração. Eu falava com uma pessoa recentemente, e ela disse: bispo, olha, eu queria tanto, olha, eu tenho um problema aqui de saúde, mas eu fiz 6 horas de jejum, e eu queria ter feito mais, mas eu comecei a passar mal. Eu também fiquei até as 4 horas da manhã aqui com a bispa, mas quando eu cheguei em casa eu fiquei arrependida, eu fiquei chateada, porque eu podia ter ficado até as 6. Bispo, eu podia ter orado mais, mas eu não fiz. Eu falei: shh, para. Não seja roubada, para com isso.
Você deu o seu melhor. Eu dei o meu melhor, então tenha paz. Para de ficar comparando sacrifícios. Para de ficar olhando para a vida do outro, e porque o outro fez, o outro não fez. Você deu o seu melhor. Então para de ficar se sabotando. Para de deixar o diabo tentar destruir o seu propósito, fazer você cair na fé, sempre colocando você para baixo, que você está dando pouco, que você não consegue. Porque muitas pessoas ainda têm a sua identidade construída naquilo que você faz. Outros têm a sua identidade construída naquilo que você tem. Quando você tem dinheiro, quando você tem um carro, quando você tem alguma coisa, uma posição, você é alguém. Quando você não tem, você se sente um nada. Quando você trabalha, quando você faz alguma coisa, você se sente amado, você se sente importante. Mas se você ter a certeza de quem você é em Deus e ter paz, você vai ser uma pessoa livre. E o que você precisa fazer é ser livre, parar de olhar para a quantidade e olhar para a qualidade. Deus está se importando com o seu melhor. A oferta da viúva não era a maior, mas era a melhor. Então pare de fazer isso com você. Não faça isso com você. É interessante que quando você pega aqui a passagem de 1 Reis 17, 8 diz: então a palavra do Senhor veio a Elias no 9: vai imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom, fique por lá, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, repita comigo, e ele foi. Ele não questionou, ele não perguntou por que a cidade, por que a viúva, por que as condições, ele não disse nada. Porque na cabeça de muitos, poderia falar: por que o senhor não pode continuar me mantendo aqui? Já está dando certo até agora, por que o senhor está mexendo nas minhas circunstâncias? O que eu vou encontrar lá? As pessoas, Deus quer movimento, Deus quer crescimento, Deus não quer um povo estagnado. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Quando ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Olha que interessante, pessoal. Ele olhou, chegou na porta da cidade. Uma mulher que provavelmente nunca havia visto Elias. Aqui a Bíblia em nenhum momento diz que Elias se apresentou. Talvez ela já havia ouvido de Elias, mas não sabia que era o Elias. Não sei. Mas a Bíblia não relata. Essa mulher, em meio a tantos problemas, como nós vemos aqui, mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Uma pessoa que estava com tantos problemas, hoje seria o último dia dela, o último dia de ficar com o filho dela. Estava encerrando a história, estava encerrando o legado, estava encerrando a geração. Todos iriam morrer. A primeira coisa que ela fez mesmo mediante a todos os problemas, ela não colocou os problemas na cabeça do servo, ela decidiu servir. Ela ouviu, ela foi buscar água. Elias pediu pão também. E aí ela disse: olha, eu não tenho pão. O que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer mais tarde para a minha família, ou melhor, para o meu filho. Já peguei esses gravetinhos e encerro a minha história. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Repita comigo: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Faça o que disse. Deus adora, Deus assim se alegra quando nós obedecemos ordens simples. Porque Deus é simples. Nós colocamos muitas teorias, muitas desculpas, conjecturas em cima de coisas simples.
Deus é um Deus muito simples e a todas as ordens, as direções que Ele dá para nós, é algo que não é difícil demais para fazer. E a Bíblia diz isso. Não pense que o que eu estou pedindo a você é difícil demais para fazer. Não é. E aqui ele disse, não tenha medo. Para de olhar para o futuro e viva o agora. E é isso que eu falo para você. Para de olhar para o que vai acontecer daqui a pouco, à tarde. Para de olhar o que vai acontecer neste sábado, neste domingo, nesta segunda-feira, na segunda que vem. Para de olhar para o boleto que ainda não foi pago. Para de olhar para a dívida que não foi quitada. Para de olhar para o medicamento que ainda não deu certo. Para de olhar para a falta de promoção, a falta de conversão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Para de olhar que você só tem um passe, o único passe que você veio só veio para a igreja, você não sabe nem como vai voltar. Não faça isso. Não faça isso com você. Você vai viver hoje, você vai viver agora, você vai viver o momento. O que Elias estava dizendo aqui, não tenha medo, vá para casa. Faça o que disse, mas faça primeiro. Faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Primeiro é para Deus. Primeiro você vai fazer para Deus. E traga para mim, depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela fez conforme Elias lhe dissera. Repita comigo. Ela foi e fez conforme. Ou seja, é algo que foi totalmente conforme a forma da maneira que ele falou. E Elias lhe dissera. Repita comigo. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou. Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Nós temos toda a possibilidade de terminar como o melhor ano da nossa vida. Mas você precisa obedecer ordens simples. Você não pode se intimidar, o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Lhe confiou seus bens. Deixa eu voltar só um minutinho nesse versículo aqui, presta atenção, 2 Coríntios 8:11, vou voltar de novo aqui nesse 2 Coríntios. Agora completem obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Agora leem comigo, por gentileza. De acordo com os bens que vocês possuem. Então vamos voltar de novo. Olha aqui, Então, o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Você tem já os bens, você tem os dons, você tem os talentos, você tem a graça, você tem o fruto do Espírito. A um deu 5 talentos, outro deu 2, outro deu 1, de acordo com a capacidade, de acordo com a capacidade, de acordo com a capacidade, de acordo com a capacidade. E é por isso que você não pode olhar para o irmão que está do seu lado. Você vai olhar para Deus. Porque Deus deu de acordo com a sua capacidade. Se o outro está conseguindo fazer mais ou menos, é a capacidade dele. E você não está nessa posição. Amém? Amém? E deu a 5 talentos, o outro deu 2 e o outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e os
aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Você foi fiel no pouco. Repita comigo: você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, muito bem, muito bem. O servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. O Senhor falou a mesma coisa para aqueles que conseguiu 5, aquele que conseguiu mais 2. Porque de acordo com aquilo que Deus o deu, o outro tinha feito mais. Mas não é comparado ao outro, é comparado a você. O seu negócio é com Deus. O que Deus te dá, você multiplica. Não importa o outro. Senão você vai viver uma vida sendo conduzido pelas acusações mentirosas do diabo. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou, e por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10, pois a todo o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. É interessante quando nós enxergamos que nós somos um povo que já recebeu talentos, porque nós nos comportamos de uma maneira totalmente diferenciada. A nossa visão muda, o nosso espírito muda, os nossos olhos mudam. Aqueles guerreiros ao lado de Saul eram os covardes, e os vadios, cheios de problema, ao lado de Davi, se tornaram os valentes de Davi. Os homens que o mais fraco valia por 100, o mais forte valia por 1000, e Davi valia por 10.000. Quando você vê aqui em Mateus 16, no versículo 13, na versão mensagem, diz: quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Eles responderam: alguns pensam que é João Batista, outros acham que é Elias, e quem pense que é Jeremias, e alguns dos profetas. Ele insistiu: e vocês, o que acham que eu sou? Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas, você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai, no céu, o próprio Deus revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Você só vai saber quem é Deus de fato se você abrir seu coração para Deus. Você está vendo aqui, meu Pai, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem é você de verdade. Você é Pedro, uma pedra, e essa é a pedra sobre o qual vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante, diga: eu sou uma igreja exuberante.
e tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Isso não é tudo. Você terá um acesso livre e total ao reino de Deus, e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras, sem mais barreiras, sem mais barreiras, entre os céus e a terra, ou a terra e o céu. E você tem, eu declaro isso na sua vida, você já tem um sim na terra e um sim no céu. Você já tem um sim na terra e um sim no céu. Um sim na terra e um sim no céu. Então tome posse deste sim na terra, porque as portas do céu já estão abertas para todos nós. Tem uma passagem que mexe muito comigo. E eu quero que você entenda de maneira espiritual para a sua vida neste momento. Êxodo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu, e eu quero que você veja dessa maneira, de uma maneira, se for financeira, se for no seu casamento, se for na sua saúde, se for com seus filhos, se for profissionalmente falando. Moisés respondeu, imagina você recebendo essas direções hoje para a sua vida. E eu quero que você enxergue, porque eu sei que muitos estão fazendo esse mesmo questionamento. O mesmo questionamento que Moisés fez ao próprio Deus. E se eles não acreditarem em mim? E se eles não acreditarem em mim? E nem quiserem me ouvir? E disseram, o Senhor não lhe apareceu. Não, o Senhor não lhe apareceu. E se as pessoas não quiserem acreditar em mim? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na sua mão? Eu quero que você olhe para a sua mão. E o que é isso na sua mão? O que é isso na sua mão? O que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue ao chão. Moisés jogou-a e ela transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Presta atenção, não quero que você perca esse raciocínio nesses últimos minutos. O que é isso na sua mão? Já estava na mão dele. Já estava na mão dele a vara que simboliza a autoridade. Irmãos, quando fala de mãos, falam de obras. Já estava na mão dele, você já está com esta autoridade. Mas muitos, quando estão fazendo e executando e praticando a autoridade, está fugindo dela. Deus já te deu poder. Diga, o Senhor já me deu poder. O Senhor já me deu autoridade. Jesus disse, foi-me dado ao poder e autoridade sobre os céus e sobre a terra. Jesus já disse isso. Já foi-me dado poder e autoridade sobre os céus e sobre a terra. O Senhor já disse isso. E o Senhor também disse que nós faremos obras iguais ou maiores do que a dele. Sim ou não, pessoal? Então a pergunta é, o que está na sua mão? Porque você já tem autoridade. Você já tem poder e autoridade. Quando ele jogou no chão e ela se transformou numa serpente. E quando a gente fala de serpente, nós lembramos lá no Jardim do Éden, a figura de Satanás. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e paga pela cauda. Moisés estendeu. Presta atenção, pessoal, isso é muito forte. O Senhor disse, estenda a sua mão. Ela não vai picar você. Você vai pegar pela cauda, você tem total controle sobre o diabo. Foi-lhe dado poder e autoridade. Você é Pedro. Você é pedra. E as portas e os portões do inferno não resistirão a você. Foi pegado, ele pegou, estenda as mãos e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente pela cauda
E ela se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem. Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. Repita comigo, Moisés obedeceu. E quando retirou, ela estava leprosa e parecia como a neve. Coloca as mãos, e muitos estão colocando as mãos no coração, e a intenção, a motivação está sendo errada. E por isso que você está vivendo uma lepra. Muitos estão leprosos porque o seu coração não está com as intenções e motivações corretas. Naamã tinha vitória sobre Israel, mas era leproso, porque era um homem orgulhoso. Orgulhoso, não era submisso. E é por isso que ele era leproso. E quando ele não tem o que ele quer, ele já desiste e prefere permanecer leproso. Ele prefere permanecer leproso porque na cabeça dele o milagre pode vir de outro procedimento. Eu já planejei como Deus viria a mim, e eu sei como vai ser, e eu já vou levar dinheiro porque eu posso comprar tudo com dinheiro. Sempre é uma troca, barganhando milagres. E Eliseu foi a mão, foi a barreira, foi o muro que Naamã precisava. Ele nunca conheceu um homem assim, que nem se apresentou a ele, nem quis o dinheiro dele, e ainda mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Sim ou não, pessoal? Mas mesmo, por que não lá nos rios de Damasco, de Abana Farfá, aquele movimento? Por que não naquelas águas cristalinas? Eu vou ficar nessa água suja? Ele teve que mergulhar 7 vezes. E na 7ª vez a sua pele estava como de um bebê. Porque a obediência radical mostra humildade e submissão. E faz a lepra ser arrancada da tua vida. Tudo é coração. Tudo é uma coisa que eu falo muito neste altar. É sobre o coração. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ele colocou a mão. E obedeceu. E quando o retirou, ela estava leprosa, parecia como a neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você e nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E ainda assim não acreditarem nestes 2 sinais, nem lhe derem os ouvidos, tire um pouco de água no Nilo e derrame em terra seca. E quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. A todo momento, Deus está mostrando que se você acreditar, a água será transformada, o coração será limpo. Deus está usando e te dando autoridade sobre o diabo. Você tem o poder e a autoridade. Então não diga que você não consegue, não diga que você não é capaz, não diga que você não vai conseguir, porque o Deus de Israel já prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nenhuma das promessas que foram feitas à nação de Israel, nenhuma falhou, todas se cumpriram. Aquele que fez é aquele que faz, é aquele que começou e aquele que termina. Não, você não vai viver assim. Você vê muitas histórias aqui, desde as histórias de Jefité. História de Jefité. Foi excluído, expulso, filho de uma prostituta, mas no final, esse homem foi cabeça e capitão. A mesma coisa, você vê a história de José. Foi vendido pelos seus irmãos, mas ele não questionou, ele não reclamou, ele confiou, e depois de muitos anos Deus cumpriu a promessa. A mesma coisa de Abraão.
Deus, Ele mandou, Ele foi, e a todo lugar onde Ele pisava, Ele levantava um altar, Ele colocou Deus em primeiro lugar, a todos os momentos, até o final, quando Ele viu Deus fazendo aquele teste, pedindo Isaac para elevar Abraão a patamares maiores. Você vê isso na vida de Davi, você vê isso na vida de Jeremias, você vê isso na vida de Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, você já tem força. Diga: eu tenho força. O que diz na Bíblia? Diga ao fraco que eu sou forte. Então diga: eu sou forte, eu já tenho autoridade. Com a força que você tem, com a força que você tem, já é totalmente suficiente para você ter uma vida abundante no Senhor. Você já tem a força que é necessária. O Senhor se voltou a ele e disse: com a força que você tem. É muito forte isso. Porque às vezes nós chegamos e nós queremos que o Senhor abra uma porta nas nossas vidas. E o Senhor nos mostra que você não vai abrir uma porta, você vai se tornar um chaveiro para as outras pessoas. Você vai abrir todas as portas. E você vem somente para beber um copo d'água, e o Senhor te libera falando: agora, aquele que veio a mim bebeu desta água, agora é fonte. Você já sai daqui enchendo o balde das outras pessoas, saciando a sede de outras pessoas. O Senhor se voltou e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: não é Deus que está te enviando? Então, o que você vai dizer? Você vai dizer a mesma coisa que Deus disse a Moisés: diga o que eu sou, o eu sou está te enviando. O eu sou o que você precisa hoje. Se coloca de pé, por gentileza. Eu sou o que você precisa. Não, você não vai libertar só a sua casa. Você vai libertar toda a sua família. Você vai se transformar numa grande fonte de bênção. Você não vai pagar suas dívidas, não, você vai pagar as dívidas, você vai comprar esse prédio. Você vai pagar contas de luz, de energia, você vai comprar prédios, você vai bancar missões fora do Brasil. Você vai comprar igrejas fora, desde os Estados Unidos, América, na Europa, em todos os lugares. Não, você não está aqui para pagar sua conta, você está aqui para ser um instrumento, um pagador de contas para o reino de Deus. Deus está te levantando como um grande Eliaquim. Não, você não veio aqui para pagar dívidas, você veio aqui para ser um pagador de dívidas. Você veio aqui para pagar, para sanar, para manter, para sustentar o reino de Deus. Amém. Tem um versículo que eu deixo na minha parede, impresso. Esse versículo é um dos versículos que toda vez que eu leio ele, eu me emociono. Eu quero ler para você. Eu vou ler primeiro na versão NVI e depois a mensagem. Zacarias 4, versículo 8. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo. Suas mãos, repita comigo, suas mãos, diga, minhas mãos também terminarão.
Assim saberão que o exército dos exércitos, assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. E na versão mensagem diz, depois disso, a palavra do Eterno vem a mim. Zorobabel começou a reconstruir este templo e vai concluí-lo. Essa será a confirmação. Presta atenção, pessoal. Presta atenção que às vezes as pessoas não entendem algo aqui. Não entendem algo. O que o Senhor quer de nós é que nós venhamos perseverar até o fim. Ele é um Deus continuista. Ele é um Deus que Ele está observando se nós estamos criando padrões, se nós estamos nos disciplinando nele, e se nós estamos decididos passar por cima de qualquer coisa até terminar e colocar a última pedra, a última porta e fechar e colocar a última tranca. O Senhor quer que você vá até o final, e Ele já te deu graça para isso. Essa será a confirmação de que o Senhor dos exércitos de anjos me enviou a vocês. Será que alguém, ouça bem, pessoal, será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Hoje pode parecer pequeno, hoje pode parecer muito pequeno. Mas eu acredito na palavra. Eu acredito que é como a Bíblia diz. Aquele que joga semente na terra, as árvores crescerão e as aves farão ninhos nela. As pessoas se amontoarão debaixo dela e comerão seus frutos, e você será uma sombra para sua família. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Eles mudarão sua música. Quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. O que mais nós estamos ouvindo é sobre essas canções. É as canções. Deus está cantando, o Senhor está falando, cante, mulher estéril. Esse é o momento de você cantar em cima da esterilidade. A sua música será mudada. O som será mudado quando você concluir a última pedra. O segredo é ir até o final, porque quando acabar, nunca mais te chamarão de estéril. Nunca mais te chamarão de doente. Nunca mais te chamarão da mulher de fluxo de sangue. Nunca mais te chamarão de mulher encurvada. Nunca mais te chamarão de leproso. Nunca mais te chamarão de cego Bartimeu, do paralítico no tanque de Betesda. É só você ir até o final. É só você ir até o final. Porque se nós irmos até o final, o Senhor está nos garantindo isso. Eles mudarão sua música quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Voltando à visão, o anjo mensageiro disse: as 7 lâmpadas são os olhos do Eterno investigando como holofote os cantos escuros do mundo. Os olhos do Senhor estão perseguindo por toda a terra, procurando a quem Ele possa demonstrar o seu poder. Então diz ao Senhor: pode parar aqui, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu serei aquele quem o Senhor chama. Eis-me aqui, eu estou aqui,
eu estou aqui. A sua música será mudada quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Vá até o final, conclua essa obra, porque o Senhor já te deu muitos bens, muitos talentos. Você tem graça suficiente para você terminar e levar a outras pessoas a terminarem junto com você. Não é para você, é por Ele. Não é por Ele, é com Ele, é para Ele. Não é por você. Deus não está fazendo isso por você, Deus está fazendo por Ele. Porque quando virem, vão entender que foi Deus que te ajudou a completar essa obra. Não tinha como, não tinha jeito, não tinha ninguém que te favoreceu, não tinha ninguém que abriu esta porta. Foi o Senhor que abriu, foi o Senhor que tirou as barreiras, e não há mais barreiras entre o céu e a terra. Você já tem um sim na terra, e você já tem um sim no céu. E você não é mais oscilante. Você não é mais uma pessoa instável. Você não é mais um causador de dores. Você é Jabes, o mais ilustre dos seus irmãos. Você não é mais Jacó, você é Israel, aquele que lutou com homens e com Deus e prevaleceu. Não, você não é mais essa pessoa que não acreditavam em você. Você não é mais oscilante. Você é uma pessoa estável. Você é uma pessoa estável. Não. A palavra de hoje no programa veio falar sobre isso. Deus te deu uma missão para ser um pescador. Para ser um pescador de homens. Então saia deste barco e vá pegar a capa que você deixou na praia. E vá pregar a palavra. E vai ser essa mensagem de transformação, essa mensagem de cura para outras pessoas. No momento que Eliseu viu aquela capa no chão, a primeira coisa que ele disse, ele pegou a capa e arrebentou no Jordão e disse: aonde está o Deus de Elias? Então você vai pegar essa autoridade e vai tomar posse da unção dobrada sobre você. Porque se Deus entregou a você, é porque Ele sabe que a sua missão vai ser maior do que aquele que te entregou, aquele que te deu. Eliseu não tinha plano B, ele queimou tudo. E hoje é o dia de você queimar todos os seus parelhas de boi. Hoje é o dia de você sair do meio da sua parentela. E hoje é o dia para você sair da terra onde não te cabe mais. Você não faz parte mais de Ur dos Caldeus. Você é um cidadão dos céus. Você não faz mais parte deste lugar. Você está pegando esta autoridade. Você está pegando esta capa. Olhe para as suas mãos, porque a vara já está nela. Você já tem autoridade. Então pegue essa autoridade. Porque você já tem o controle através de Deus. Os portões do inferno não resistirão a você. Acabou a doença na tua vida. Acabou a enfermidade, acabou as dívidas. Acabou esse medo, essa covardia, acabou. Você não é mais essa pessoa. Hoje você encerra aqui hoje e vai falar para Deus: hoje eu estou encerrando aqui hoje. Eu não vou colocar mais empecilhos. Eu não vou colocar mais barreiras nem justificativas. Não importa, se Deus me escolheu, Ele não erra. Moisés ainda tentou falar. Mas eu não falo bem. Quem fez a boca do homem? Você acha que eu errei? Eu lembro de uma vez, várias vezes a bispa disse, quantas pessoas questionou
diminuiu por várias vezes. Fizeram isso com Jesus, vendo as suas palavras, vendo a sua sabedoria, vendo os seus sinais, e só falavam: mas esse não é o filho de José? A mesma coisa com Daniel: esse não é o exilado? Olha o exilado lá. Olha o menosprezado, olha o rejeitado, olha Jefité. Olha lá Gideão. Olha lá Davi. Olha o Davi. E ela disse: eu sou tudo isso que muitos estão falando. Uau! Olha então, tendo tudo isso que muitos estão diminuindo, falando, menosprezando, uau! Ainda Deus está fazendo tudo isso? Então, não importa o que falarem de você, porque quanto mais falarem, ainda estão falando de você, porque você está incomodando. O diabo não ataca árvore infrutífera. Você está dando frutos. Deem frutos que demonstrem o seu arrependimento. Então se arrependa dessa covardia hoje, dessas mentiras que você acreditou até hoje, porque Deus te escolheu e acabou. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Então se comporte como este escolhido e não vai mais olhar para as circunstâncias, não vai olhar mais o tempo, não vai olhar mais para nada. Você vai acreditar no Senhor, vai vestir essa capa e vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você vai fazer como Paulo. Decida hoje fazer como Paulo. Combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Você vai terminar essa corrida. Você vai viver de acordo com aquilo que você já alcançou. Você já alcançou algo muito grande. Uau, você já está no 5º dia. Você já está no 5º dia. As coisas já estão acontecendo na sua vida. Eu garanto isso a você. Deus, Ele está esperando que você conclua e coloque a última pedra para que a sua música seja mudada. Deus está mudando a nossa música. Você não vai mais ser chamada. Você não vai mais ser chamada da amargurada, da Ana amargurada, aquela que não tinha filhos, aquela amargurada que vivia o seu sofrimento. Não, Ana, depois no versículo 2, é a mulher dos cânticos. Deus multiplicou os filhos de Ana, ela deu Samuel. Não, você não vai fazer isso. Isabel deu João Batista, Maria deu Jesus. Não, confie no que o Senhor está fazendo aqui. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Pegue o seu propósito nesse momento e diga: Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu acredito na Tua mensagem, eu acredito nas Tuas promessas. Eu acredito nessa unção, nessa graça e nesse favor que está sobre mim. Eu creio que eu sou uma pessoa, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Eu acredito no que o Senhor está fazendo aqui hoje. Eu acredito que o Senhor é um Deus finalizador. O Senhor é um Deus finalizador. O Senhor é um Deus finalizador. E o Senhor já me deu os bens necessários para concluir hoje a sua forte disposição em começar, se iguale ao zelo em terminar, porque você recebeu muitos bens para isso. Você recebeu muitos bens para isso. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Eu creio que você tem muitos bens, você está cheio de dons e talentos. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade. Deus te deu poder e autoridade. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu creio no que o Senhor está fazendo aqui hoje, meu Deus. Eu oro, meu Pai, abençoa a vida de cada um que está, meu Deus, conosco.
iniciando, Senhor, este primeiro jejum do propósito da mudança. Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que no dia de hoje nós veremos muitas situações sendo resolvidas. Senhor, o Senhor disse, com o questionamento dos discípulos, no caso do menino endemoniado, eles não conseguiram expulsar, mas a sua justificativa, e o Senhor mostrou que tem demônios que só saem com jejum e oração. Meu Deus, eu acredito que situações antigas, desde a nascença, desde, meu Pai, de quando foi criado, de quando nasceu, esse menino, ele era perturbado, esse menino era jogado no fogo, na água. E eu acredito nisso, que o Senhor está mudando a raiz, meu Deus. O Senhor está curando a terra, o Senhor está curando a raiz, o Senhor está curando o coração, meu Deus. Meu Deus, que esse jejum, Senhor, e estas orações possam estar resolvendo problemas, situações antigas, que estão há anos, até décadas, roubando a nossa paz, a nossa alegria, as nossas forças, o nosso casamento, o nosso financeiro, a nossa fé. Eu creio, eu oro e abençoo a sua vida, e quero ordenar que todo espírito que até hoje roubou a sua vida, dominou a sua mente, dividiu o seu coração, colocou esses medos, essa covardia, essa vontade de parar, esses questionamentos, esse espírito de mentira, esse espírito religioso, esse demônio que vem colocando vícios na sua vida, vícios da bebida, do cigarro, das drogas, da mentira, da imoralidade, toda essa casca, todo esse demônio que vem arrasando a tua vida, destruindo os seus filhos, vem roubando as suas forças, vem tomando a sua mente, vem travando as suas mãos, vem paralisando as suas pernas, desde as pernas físicas, pernas conjugais, espirituais, financeiras, espirituais, emocionais. Nós ordenamos agora que todo demônio que se levantou para destruir, que vem destruindo a vida dela, que vem roubando, matando, que vem acamando, desanimando, distraindo, dividindo, toda obra de feitiçaria, tudo que foi criado, tudo que foi gerado, maldições hereditárias, todas as maldições, palavras que foram liberadas contra esta pessoa, todo demônio que vem destruindo todas as áreas da vida desta pessoa, nós ordenamos agora, pega tudo que é teu em o nome do Senhor Jesus e saia, saia, saia em nome do Senhor Jesus. Essa situação acabou. Acabou. Você sai deste início do primeiro jejum da mudança, curado, livre, liberto, transformado. Você sai daqui hoje totalmente cheio do Espírito Santo e crendo que aonde você tocar e aonde você pisar, tudo fluirá, tudo andará, acontecerá. Você mudará atmosferas, você é um solucionador de problemas. Diga: eu sou um solucionador de problemas. Eu sou um instrumento de cura e libertação, sabedoria, discernimento e poder. E aonde eu entrar, tudo mudará. Eu sou um instrumento de lapidação. Eu sou um instrumento de transformação.
A minha identidade está construída em Jesus Cristo. Diga: Senhor, eu te amo. E eu te agradeço por estar aqui. Continue falando, continue conduzindo a cada um de nós. Eu abençoo seus propósitos, declaro materializados, concretizados, liberados, autorizados. Eu declaro seus propósitos cumpridos. Você não entrará no sábado com estas situações. Você não terminará 2025 com estes problemas. Eu declaro encerrado, eu declaro finalizado, eu declaro um ponto final na tua vida. Você está curada, você está curado e livre em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Continue falando e conduzindo a cada um de nós e nos dê, Senhor, um jejum tão abençoado, que possamos ter tantas experiências com o Senhor, que ao final, meu Deus, nós testemunharemos muitas situações antigas já sendo encerradas nessa sexta-feira, meu Pai. Eu acredito, meu Deus, eu acredito que ainda mensagens, meu Deus, de vendas concluídas, portas abertas, causas na justiça, diagnósticos, meu Pai, que foram mudados, meu Deus, familiares sendo convertidos. Eu declaro, meu Pai, muitas situações sendo revertidas, clientes antigos retornando, carteira de trabalho sendo assinadas, dívidas sanadas, casa própria. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa pede, mas eu sei, meu Deus, que nós veremos ainda hoje muitos testemunhos sendo gerados aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.